Olá, meus irmãos, que Deus possa ser com você. Nesse tempo em que nós estamos em isolamento social, eu resolvi dar mais um suporte para a nossa fé, ajudar os irmãos a entender um pouco mais a palavra de Deus. Então, para isso, eu estarei gravando alguns pequenos vídeos, alguns mais longos, para que a gente possa estar aprendendo a palavra de Deus. Isso porque a nossa escola bíblica dominical também foi interrompida e a gente não pode parar com a doutrina e com o ensino. Eu espero que você aproveite, veja, reveja, abra sua Bíblia e acompanhe os textos propostos, acompanhe as explicações. As dúvidas que você tiver, sempre quando ter o vídeo, você assiste e coloca lá no nosso WhatsApp, ou me manda mensagem particular, eu vou ter o maior prazer de estar respondendo para você as questões que porventura surgirem aí na sua mente. Que Deus possa te abençoar e daqui a pouco a gente começa as nossas lições. É importante, antes de estudarmos as doutrinas, fazermos uma diferenciação, uma categorização entre o que é doutrina e o que é uso e costume. Isso porque esse embate de uso e costume nas igrejas, sejam elas de cunho tradicional ou de cunho pentecostal, sempre houve. Alguns dizem, sua igreja não tem doutrina porque você usa bermuda e assiste futebol. A sua igreja tem doutrina porque lá as pessoas usam véu, as pessoas usam saias longas, ternos. Então é necessário que a gente desmistifique o que é uso e costume e o que é doutrina. Segundo o Buarque de Holanda, o costume é o uso, o hábito, a prática geralmente observada. Segundo Gama Curi, um dicionarista, ele diz que a palavra costume pode ser definida da seguinte maneira: uso, prática, modo de proceder, característica, particularidade, prática jurídica ou religiosa, baseada no uso, na moda, no traje característico adequado de um povo. Então, as definições do pessoal do dicionário aí vai me mostrar que o costume é um hábito que é repetido por uma classe social, por um povo, por um grupo. Os costumes, eles estão ligados diretamente à tradição, à cultura daquele povo. E aí, pastor, e doutrina? Doutrina, segundo o dicionário bíblico, nós podemos ver assim. No Novo Testamento, a palavra mais usada para doutrina é didache. E significa ensino, instrução, tratado e doutrina. Doutrina é a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia, visando o aperfeiçoamento espiritual do crente. Então, comparando as duas, mas falando mais de doutrina, doutrina vai ser o resultado de um ensino teológico adotado por uma religião ou por uma denominação. Existem diferenças entre doutrina e usos e costumes. A primeira diferença que eu quero mostrar para você, categorizar para você, a doutrina é de origem divina, teológica. O costume é de origem humana. Segunda carta de Pedro 1:21 diz assim para mim:
Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A doutrina é divina. A doutrina é baseada na palavra de Deus. É uma ideia que se tira da Bíblia, expõe a Bíblia, aí a doutrina. A doutrina, ela vem da exposição teológica das Escrituras. O costume, ele é uma imposição humana de uma cultura. Ele pode ser espontâneo ou até obrigatório, mas ele é humano. E no nosso caso, quando estamos falando de doutrina, quem supera o divino tem que estar acima do humano. Eu preciso entender que quando eu interpreto um texto, eu tenho que entender, isso é de Deus para o homem. Mas eu posso ver na Bíblia também, é do homem para o homem, né? A doutrina é imutável. O costume muda. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras hão de passar. Mateus 24, 35. Até algum tempo atrás, nas igrejas batistas, não podia ter guitarra nem bateria. Hoje tem luzes, tem templo preto, porque é um uso e costume. Ah, mas o cantor cristão é sagrado. O cantor cristão não está escrito na Bíblia. Lá não está escrito. Jesus disse, usem o cantor cristão. Então, o cantor cristão é um uso e costume das igrejas batistas, é adotado por eles. Mas tem igreja que canta cântico congregacional, worship. Então, não há base bíblica para eu afirmar determinadas coisas. O costume muda. O que não pode mudar, gente, é a interpretação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. A doutrina, ela é universal. O costume, ele é local. A palavra de Deus, ela é para todo homem, todo aquele que nele crer. Todo aquele que nele crer. Agora, já o costume, ele é mais regionalizado, né? A doutrina santifica. Costume não santifica ninguém. Quem disse que um homem de terno é mais santo que um homem de bermudas? Onde é que está isso? Sendo que Deus olha, é o coração da pessoa. Então eu tenho que fazer esse tipo de diferenciação. Doutrina é um princípio. É um princípio básico. Os meus usos e costumes não podem ser maiores que as minhas doutrinas. Eu preciso pensar nisso. É claro que existem muitas outras diferenças entre usos e costumes e doutrina, mas eu só quis elencar essas para a gente ter uma noção e que o principal fique na tua cabeça. Aí, você, meu irmão aqui da igreja, a doutrina é extraída do livro sagrado, da Bíblia. É universal. Não tem como. Porque eu entendo que eu devo interpretar a Bíblia à luz da própria Bíblia, à luz de Jesus Cristo. A minha exegese toda deve ser cristocêntrica. Mas eu preciso entender o costume das pessoas também. Eu não posso colocar como doutrina fixa algo que é humano, que foi uma cultura, que foi alguém, uma cultura europeia que colocou em mim um tupiniquim, e eu devo seguir aquilo. O que eu devo seguir são as palavras do Senhor. Essas são imutáveis. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Vamos para a próxima? Olá, estamos de volta. Dada a introdução, é bom salientar, nós que somos aqui da primeira Igreja Batista em Campo Belo, quando a gente chega, nós olhamos na placa da nossa igreja, eu sei que placa não salva, mas ela diz muito
do que aquele povo que tem a placa acredita. A placa não morreu na cruz, mas a placa diz o que o povo acredita. Está escrito assim: uma igreja bíblica. A nossa igreja ela tem como fundamentação a Bíblia. Nós não temos uma autoridade nem pastoral, nem diaconal. Nós nos submetemos à interpretação ortodoxa da Bíblia. Ela nos é a doutrina. A Bíblia é a doutrina para nós. Então, nessa primeira aula, eu quero conversar com você sobre a importância da doutrina, a importância da Bíblia. Para nós que somos batistas, isso é condição sine qua non, é condição essencial para a nossa existência. Sermos uma igreja bíblica. Você que é da nossa igreja deve entender que os cultos sempre são dirigidos biblicamente, tem uma lógica, tem uma pedagogia. Eu queria dar um exemplo para você. Você mora na sua casa. Você sabe quantos cômodos tem em sua casa? Você já viu aquela escada que desce? Ah, pastor, na minha casa tem uma escada assim. Agora eu pergunto para você que é dono da sua casa. Quantos degraus tem a sua casa? Aquela que sobe da cozinha para a sala. Ou da garagem para a sala. Isso é conhecer a casa. É saber onde estão cada coisa. Onde estão as xícaras, onde estão os sapatos, onde estão os guarda-roupas. A pessoa que mora numa casa, ela deve conhecer a sua casa. Onde se localizam as meias, os ternos. Então eu quero dizer para o irmão e para a irmã, nesse momento aqui, nós batistas precisamos conhecer a nossa Bíblia. Precisamos conhecer a importância dela para nós. Das várias razões de importância, dos vários graus de importância, eu escrevi apenas algumas aqui para você. Tá certo? O conhecimento bíblico proporciona salvação em Cristo. O conhecimento bíblico proporciona a salvação em Cristo. 1 Timóteo 4,16, onde o apóstolo Paulo vai instruir o seu jovem filho na fé, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Preserva nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. A doutrina tem um papel importante. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu posso me denominar pastor, mas se eu pregar uma doutrina que não é a doutrina bíblica de salvação, além de eu estar me perdendo, eu estarei fazendo a igreja se perder. E isso é terrível, meus irmãos. Eu entendo que a doutrina é importante porque ela exerce um caminho para nós nos achegarmos corretamente a Cristo. Cristo tinha uma boa doutrina, uma doutrina excelente, o mestre por excelência. Ele ensinava verdades. No tempo de Jesus, haviam vários rabis, vários mestres, mas que não ensinavam a verdade. Segundo ponto, que eu preciso ser doutrinariamente sólido, a doutrina bíblica me santifica. A doutrina bíblica me santifica. Na oração sacerdotal de Jesus, o Cristo ele vai se referir ao poder santificador da palavra de Deus.
Em João 17, 14 a 17, nós lemos assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A doutrina, a palavra, ela traz santificação. Pessoas que ficam longe da palavra e muito perto de outros escritos não têm santificação. A Bíblia, ela é tão odiada pelos vários líderes, por várias pessoas. E um dos motivos pelo ódio é: a Bíblia tira o mundo de dentro de nós e coloca o céu dentro de nós. A nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, quando nós lemos a palavra de Deus, ela passa a ser outra, a um outro prisma, a uma outra visão, que infelizmente a visão bíblica é antagônica ao comportamento do mundo, ao comportamento desse sistema do mundo. Primeiro motivo que eu devo perseverar na doutrina e conhecer a doutrina, ela é um caminho para eu conhecer a Cristo e sua salvação. Ela me santifica. A doutrina bíblica, em terceiro lugar, ela vai te dar sabedoria. Eu lendo 2 Timóteo 3,15, quando o jovem Timóteo ele é instruído por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd. Ele se torna um dos melhores pastores do Novo Testamento. Filho na fé de Paulo, mas instruído por mamãe, instruído por vovó, na palavra de Deus. E ainda muito jovem, o apóstolo Paulo instrui a esse menino, o Timóteo jovem, e ele é considerado sábio por Paulo. Né? Olha o que o Paulo diz dele, em 2 Timóteo 3,15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que te podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. É muito interessante que uns antigos conceitos diziam que quem lia a Bíblia se tornava louco. Ao contrário desses antigos conceitos, a palavra diz que quem examina as Escrituras se torna sábio para a salvação. E é bem interessante que aqui a salvação ela está sempre presente e ligada à palavra de Deus. Eu sei que Cristo morreu, Ele morreu na cruz, mas o que me instrui a ter fé, me instrui no caminho da salvação é a palavra de Deus. Último ponto, para a gente encerrar essas utilidades do conhecimento da doutrina. A doutrina bíblica é fundamental na defesa da fé. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Deus, ele é eterno. Deus, ele é supremo. Mas, infelizmente, existem homens ignorantes que criaram conceitos errados sobre Deus. E esses conceitos, eles entram na consciência do homem e começam a fazer parte dela. E as mentiras começam a se tornar verdade para aqueles que são incautos, são incultos, biblicamente falando. E a doutrina bíblica, ela expulsa qualquer tipo de ideia que conduz o homem para a perdição. A doutrina
bíblica, ela é purificadora. Ela é purificadora de ideias errôneas, escusas e até ideias que são colocadas para destruir a unidade da igreja. E sem contar que o conhecimento da palavra de Deus também te livra da tentação. Você consegue vencer Satanás. A defesa da fé está escrito. Não adianta me citar vários sociólogos, filósofos, políticos, mas onde isso está escrito na Bíblia que esse homem está falando? Logo, meus irmãos, façamos como os bereanos. Façamos como os bereanos. Examinem as Escrituras para ver se o que é dito nesse mundo é compatível com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa ver o teu sentimento de conhecimento e que a graça do Senhor Jesus seja com você. Até a próxima, querido. Olha nós de novo aqui. Depois de uma xícara de café, vamos continuar? Quero só falar um pouquinho da primeira Igreja Batista em Campo Belo. Ela é organizada oficialmente como igreja, porque antes era congregação, no dia 1º de setembro de 2001, com 63 membros. A primeira Igreja Batista em Campo Belo, ela trabalha afinadamente, seguindo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E são centenas e milhares de igrejas espalhadas com essa declaração. Nós pertencemos à Convenção Batista Brasileira. E a nossa igreja e a Convenção Batista Brasileira, nós entendemos que alguns princípios são caros para nós. Por exemplo, nós temos 6 grandes princípios que dão o norte das nossas doutrinas. E todo esse norte, eles têm respaldo bíblico neotestamentário. A aceitação das Escrituras Sagradas como única regra de fé e conduta é o primeiro princípio. Nós não temos um Papa, um Supremo Concílio que define aquilo que nós devemos crer. Nós cremos e somos aquilo que a Bíblia diz para o que devemos ser e o que somos. As orientações, elas devem vir de textos bíblicos contextualizados, bem interpretados, expostos de uma maneira lógica, expostos de uma forma ortodoxa. E a nossa vida, ela deve ser à luz das Escrituras, meu amado. Você que está chegando na PIB em Campo Belo, mas pastor, não tem revelação vinda do alto? A revelação já foi dada, acabou ali. O que Deus tem para falar conosco, Ele fala através da Bíblia. Se Ele tem que acusar de algum pecado, Ele acusa através da Bíblia. É a revelação de Deus para nós. Deus se revelou aos profetas, a 40 homens, que escreveram a palavra de Deus e nos deixaram. O que Deus tem para falar conosco, nós batistas acreditamos na palavra de Deus. Não existem novas revelações como Nostradamus, ou pais de santos, ou qualquer outra coisa, ou esses profetas da modernidade, do eis que te digo. Não. A palavra diz. E quando a palavra diz, nós cremos que é a verdade. Outro princípio, o conceito de igreja como sendo comunidade local, democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Para nós, a igreja local, ela
ela é o que Deus deixou. A grande maioria dos textos do Novo Testamento fala de igreja local, desse dever de congregarmos como igreja, participarmos como igreja de uma forma democrática. As opiniões que vêm do povo, que vêm da igreja, elas são tão bem aceitas. Muitas vezes pensam que ser batista é um autoconcílio que vem determinando as coisas. Mas nas nossas decisões práticas do dia a dia, o povo tem uma participação fundamental. Por isso que nós nos reunimos em assembleias regulares para decidir a nossa vida, para decidir os rumos, desde que eles sejam dentro do parâmetro bíblico. Nós somos uma comunidade autônoma. Todas as nossas finanças, elas são geridas por nós. Os nossos planos de evangelismo são regidos por nós. A nossa gerência é o que determina. Por isso, a necessidade de uma diretoria estatutária, de um ministério diaconal e outros ministérios para trabalharmos em conjunto, para vermos o que é bom para a nossa comunidade interna e a comunidade externa também. A igreja, nós entendemos que ela é formada somente por pessoas que creem no Senhor. Pessoas que não creem no Senhor não podem ser membros. Por isso, a pública profissão de fé. E a pública profissão de fé se dá pelo batismo. Batismo por imersão. Nós batistas entendemos que o batismo ele é unicamente por imersão, mergulho. Aliás, esse é o sentido da palavra batismo. Nós não batizamos crianças. Nós não praticamos o pé do batismo. Nós apresentamos as crianças. Ainda que isso também não seja obrigatório, eu entendo que Jesus foi apresentado, mas era um costume judeu. O que é obrigatório é o batismo de quem crê. E um bebê de 3 meses não sabe o que crê ainda. Esses são alguns princípios. Terceiro princípio: separação entre igreja e Estado. Nós respeitamos a Constituição brasileira, desde que essa não fira os princípios bíblicos. Nós respeitamos os nossos governantes, desde que esses não firam a palavra de Deus. Se os governantes implantarem algo que vai ferir a nossa Bíblia, aquilo que cremos, nós não iremos praticar. Ainda que esteja na Constituição, porque importa mais a obedecer a Deus do que aos homens. Na nossa igreja, ainda que as pessoas sejam candidatas a algum cargo, eles, se forem candidatos, devem se afastar da diretoria, se forem da diretoria, do louvor, se forem, e não falarem em política, não fazerem campanha política dentro das nossas reuniões, sejam elas em casa ou no templo. É uma recomendação que eu dou. Isso porque a separação entre igreja e Estado. Logo, eu me lembro do ano 326, quando Constantino entra dentro da igreja. Logo, ele influencia negativamente e transforma a igreja num canal político. Igreja é igreja. O Estado é para todos. É para colocar o asfalto para mim, é para colocar o hospital para todos, independente de religião. A igreja não pode se beneficiar porque ela tem um prefeito que é batista. Porque ela tem um presidente que é batista. Não pode. Porque quem é eleito é para todos. A igreja é para cuidar daquilo que é definido por ela. Cuidar das almas, do social, mas sem depender do Estado. Absoluta liberdade de consciência. Cada cristão tem consciência livre diante de Deus. Nós não temos hierarquias. Temos sim um respeito pelo pastor, pelas pessoas. Mas
A nossa consciência diante de Deus, deve ser livre, deve ter liberdade, a responsabilidade individual diante de Deus. Não é porque eu sou um pastor que meu filho é salvo. A salvação é individual. Cada um é responsável. Por isso, cada um deve crer no Senhor Jesus. Nós acreditamos que as igrejas têm apostolicidade, ou seja, elas têm o poder propagador. Nós entendemos que devemos multiplicar igrejas. Esses são alguns pequenos princípios, é só alguns princípios. Existem publicações grandes sobre esses, mas os batistas defendem esses princípios. E se você vê uma igreja batista ignorando um princípio desse, talvez ela não seja de nossa convenção e nem seja batista. Apenas use o nome batista. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar. E em breve nós estaremos falando de alguns pontos caros para nós no tocante à declaração doutrinária. Que Deus abençoe a sua vida e até logo. Dada essas considerações iniciais para você, eu quero conversar com você nesses minutos de uma forma resumida aquilo que nós cremos. É claro que existe vasto material, tanto na internet, na Convenção Batista Brasileira, ou se você quiser me consultar, eu posso te ajudar com algumas coisas. Mas aqui nesse vídeo, o propósito dele é dar uma recordada naquilo que nós cremos. Tá? Nós cremos que as Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, 66 livros, nos originais hebraico e grego, são inspirados por Deus. Que eles não foram ditos por vontade humana. Homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram, escreveram, que Deus usou 40 homens num período de 1.600 anos para escreverem a palavra de Deus. Cremos na inerrância da palavra de Deus. Ela não tem mescla de erro. Nós não acreditamos que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas acreditamos piamente que ela é a palavra de Deus. Cremos que as Escrituras que possuímos hoje foram preservadas por Deus, tendo ele guiado os concílios de modo que o cânon fosse reconhecido. Por fim, cremos nas Escrituras como nossa única regra de fé e prática. Nós, batistas, não reconhecemos os 7 livros apócrifos e os 2 acréscimos como sendo inspirados. Apesar do seu valor histórico, eles foram acrescidos em 1547, muito depois da Reforma Protestante de Lutero. E nós não cremos nos livros apócrifos porque Jesus não citou, os apóstolos não citam, sendo que as outras doutrinas são citadas por Jesus. Nós cremos também em Deus. Cremos em Deus como Espírito imutável, totalmente bom, que governa, que sustenta tudo. E num Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que também nós podemos chamar de Trindade. Cremos no caráter santo de Deus. Cremos no caráter justo de Deus, no caráter amoroso de Deus. Cremos que Deus exige santidade e retidão e resposta ao seu amor. Cremos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Cremos que Jesus é Deus verdadeiro, homem verdadeiro. Cremos que ele não foi
criado, mas sim gerado. Cremos que ele foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Cremos com o propósito de redimir os seus escolhidos entre os homens, tirando-os do seu estado de perdição. Cristo entregou-se a si mesmo, através da sua morte, na cruz, para nos remir dos pecados. Cremos que Jesus Cristo ressurgiu após o terceiro dia do sacrifício da cruz. Cremos que ele foi visto por várias pessoas, inclusive por seus discípulos, e por mais de 500 pessoas. Nós cremos que ele foi elevado ao céu e hoje Cristo está à destra de Deus e ele em breve voltará para buscar aqueles que ele redimiu. Nós cremos no Espírito Santo como pessoa. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Nós cremos que procede do Pai e como o Pai e o Filho é também adorado. Age hoje por meio da atuação da consciência do homem e no testemunho da verdade divina, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Cremos também que ele habita na vida dos seus escolhidos, quando estes respondem ao Evangelho, garantindo-lhes a salvação eterna. Nós cremos também, meus amados, além de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós acreditamos na existência de anjos, angelologia. Nós acreditamos que os anjos são seres espirituais, não devem ser adorados e nem reverenciados. Eles possuem intelecto, emoções e vontade. São criaturas de Deus, criados para servirem aos eleitos de Deus. Cremos na existência de Satanás como uma criatura, como um ser espiritual, como uma pessoa moralmente responsável. Cremos nele como adversário de Deus, já vencido, mas como adversário. Cremos que ele, além de ser adversário de Deus, ele é adversário da igreja. Cremos também na sua atuação homicida no mundo, na sua atuação mentirosa, acusativa, adversária, não permitindo que os homens vejam a luz de Deus. Nós cremos que o homem foi criado por Deus, à sua imagem e semelhança, e que por decisão própria ele se distancia de Deus. Esse distanciamento caracteriza o pecado que foi transmitido para todos os homens, tornando o homem incapaz de buscar a Deus, e assim estão todos sujeitos à morte. Nós cremos que o pecado é caracterizado pela violação das leis e mandamentos de Deus, e também por qualquer coisa que seja contrária ao seu caráter. Cremos que o pecado entrou no mundo a partir da desobediência de Adão, sendo imputado a cada membro da raça humana, e que é realidade na vida dos crentes e da humanidade em geral. Os resultados do pecado são perca de comunhão com Deus, disciplina de Deus e, em algumas circunstâncias, a morte física. Cremos que, por meio da intercessão de Cristo, da palavra de Deus, do Espírito e da confissão, o crente pode se prevenir contra o pecado. Cremos que a salvação é um dom, é um presente de Deus para as pessoas. O ser humano nunca, por si só, conseguirá se resgatar do pecado. Somente crendo em Jesus Cristo como oferta de Deus para o perdão e para a salvação, a pessoa será salva para a vida eterna. A vida eterna começa
no momento em que a pessoa, pela fé, recebe Jesus Cristo em sua vida. Cremos na segurança eterna do crente. Deus dá ao ser humano vida eterna através de Jesus Cristo. E por isso o crente está seguro da sua salvação para a eternidade. A salvação é mantida não pelo homem, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e não pelo esforço individual do cristão. A graça e o poder de Deus é que nos dá essa segurança. Cremos que a redenção foi estendida a todos os homens, no que diz respeito ao pagamento pelo preço do pecado, mas que é eficaz apenas para os eleitos em Cristo. Eleitos segundo a presciência de Deus. Cremos na presciência de Deus. Cremos que a igreja é o corpo e a noiva de Cristo. É a comunidade dos eleitos, espalhada por todo o mundo. Cremos que, como organização, é a comunidade de salvos, remidos em um lugar determinado ou espalhados com o propósito de observar as doutrinas bíblicas e as ordenanças de Cristo e a disciplina eclesiástica. Jesus Cristo instituiu duas ordenanças. Primeiro, a ceia do Senhor. A ceia é um memorial, não é um sacramento para os batistas. Sacramento tem fundo de salvação. Memorial é trazer a memória. É onde nós temos a oportunidade de relembrar o sacrifício de Cristo, anunciar a sua vinda e autoavaliar-se. O batismo é uma profissão de fé, onde o cristão se identifica com a mensagem de Cristo. É a confissão de fé pública. Nós cremos na ressurreição dos mortos, que subirão ao céu com seus corpos glorificados. Cremos no arrebatamento da igreja, na volta pessoal e visível e iminente de Jesus Cristo, para o estabelecimento de um período de 1000 anos, nos quais Cristo e a igreja reinarão aqui na terra. Cremos que os ímpios também ressuscitarão após o reino milenar de Cristo, na segunda ressurreição, para apresentarem-se diante do grande trono branco e receberem a sua justa e eterna condenação, ou seja, o juízo final. Naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E no juízo final, quando os ímpios e Satanás e os seus demônios serão lançados no fogo eterno. E por fim, nós cremos na existência do inferno, não como um estado de espírito, mas como um local de castigo para aqueles que não creram no Evangelho. Nós cremos que essa separação eterna, consciente, dolorosa, ou seja, o lago de enxofre, de fogo, é também para Satanás e os seus anjos, ou seja, principalmente para Satanás e os seus anjos, bem como para a besta, bem como para o falso profeta, onde estes serão lançados. E nisso cremos. Isso é apenas uma base. Você pode consultar a declaração doutrinária. Eu espero que essa aula, é claro que ela não substitui os encontros presenciais, ela te dê algum subsídio para você saber no que os batistas, na grande maioria, os batistas tradicionais, acreditam. Que Deus possa abençoar você e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.